Dia bonito esse, o dia 5 de março, em que chego em Roma e que estou na cidade eterna, na cidade do nosso Papa, nessa cidade em que tivemos a última fundação na Europa. Uma grande alegria poder morar em Roma, estar com o Santo Padre a cada semana, sobretudo nessa audiência da quarta-feira, depois da missa do domingo, no Ângelus. É um grande presente esta fundação. E hoje, nessa regra de vida, nesse livro de vida que temos vindo a meditar, é o número 94, justamente o depósito sagrado confiado à Igreja. Este depósito sagrado confiado à Igreja, cada um recebe de alguém e um dia terá de transmiti-lo ao outro. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só depósito sagrado da Palavra de Deus, confiada à Igreja. Aderindo a ele, todo o povo santo, unido aos seus pastores, persevera continuamente na doutrina dos apóstolos. Dei verbo número 10. Os pastores da Igreja, bispos, padres, tornam os ensinos dos apóstolos acessível para nós. E a Dei Verbo vai dizer que o encargo de interpretar autenticamente a Palavra de Deus, escrita ou contida na tradição, foi confiado só ao magistério vivo da Igreja. Recebemos a Palavra de Deus transmitida pela Escritura, a tradição e o magistério. Dei Verbo vai dizer que este magistério evidentemente não está acima da Palavra de Deus, mas está ao seu serviço, ensinando somente o que foi transmitido, enquanto por mandato divino e com a assistência do Espírito Santo, a ouve piamente, guarda santamente e a expõe fielmente. A palavra de Deus é transmitida fielmente pelo Espírito Santo através da condução do magistério, modo pelo qual o povo de Deus recebe o sentido da fé ao longo dos séculos. Efésios 4, 10 a 12, o que desceu é também o que subiu acima dos céus, a fim de planificar todas as coisas. E ele é o que concedeu a uns ser apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e doutores, para aperfeiçoar os santos em vista do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Os bispos têm como primeira responsabilidade a função da pregação do ensino. Com a luz do Espírito da Verdade, conservem a Palavra de Deus, a exponham e difundam fielmente na sua pregação. Depois dos bispos, são os padres que têm o dever de proclamar a Palavra de Deus, bem como os diáconos e leigos formados. A esposa do Verbo encarnado, isto é, a Igreja, ensinada pelo Espírito Santo, esforça-se por conseguir uma inteligência cada vez mais profunda da Sagrada Escritura, para poder alimentar continuamente os seus filhos com os divinos ensinamentos. Por isso, vai fomentando também convenientemente o estudo dos santos padres do Oriente e do Ocidente, bem como das sagradas liturgias. É preciso, porém, que os exegetas católicos e os demais estudiosos da Sagrada Teologia trabalhem em íntima colaboração de esforço para que, sob a vigilância do Sagrado Magistério, lançando mão por meios aptos, estudem e expliquem as divinas letras, de modo que o maior número possível de ministros da Palavra de Deus possa oferecer com fruto ao povo de Deus o alimento das Escrituras, que ilumine o espírito, robusteça as vontades e inflame os corações dos homens no amor de Deus. O Sagrado Concílio encoraja os filhos da Igreja que cultivam as ciências bíblicas para que continuem a realizar com todo o empenho, segundo o sentir da Igreja, a empresa felizmente começada. Que bonito essa passagem desse nosso livro de vida, que justamente nos mostra que a Sagrada Escritura, ela é confiada à Igreja. E a Igreja que tem esse ministério de interpretar, de explicar e de atualizar para que os fiéis sejam sempre mais e mais alimentados. Então, é como uma mãe que vai aprofundando, atualizando o conteúdo para que os seus filhos possam ter acesso à Palavra de Deus. É com Cristo e com Ele que devemos lutar, diz o diácono Jorge. E essa luta, muitas vezes, é uma luta de entender aquilo que a Palavra de Deus quer dizer nos tempos atuais. O magistério da Igreja, com a tradição da Igreja, é justamente esse trabalho, essas dores de parto para nos fazer entender. Não somos nós que devemos dizer que a palavra deve dizer isso ou aquilo, mas devemos ser filhos da Igreja que recebem da Igreja esse alimento, esse trabalho. E olha que bonito. Devemos, com a assistência do Espírito Santo, ouvir piamente, guardar santamente
e expor fielmente. Tão bonito, não é? Ouvir com piedade, isto é, com coração filial, guardar com santidade, mas também expor com fidelidade. E por isso a igreja se esforça por ter cada vez mais essa inteligência também adaptada às novas realidades. Imaginem que no século I não se falava de bioética ou de problemas com as mídias sociais. Então, a palavra de Deus ela vai traduzindo-se em questionamentos, em problemáticas atuais, e a igreja vai sendo essa mediadora para nos dar a sadia interpretação. Isaías 58, 9 a 14, se afastares do meio de ti o jugo, o gesto ameaçador e a linguagem iníqua, se tu te privares para o faminto e se tu te saciares o oprimido, a tua luz brilhará nas trevas. A escuridão será para ti como a claridade do meio-dia. O Senhor será o teu guia continuamente e te assegurará a fartura, mesmo em terra árida. Ele revigorará os teus ossos e tu serás como um jardim regado, como uma fonte borbulhante, cujas águas nunca faltam. Os teus escombros antigos serão reconstruídos. Reerguerás os alicerces dos tempos passados e serás chamado reparador de brechas, restaurador de estradas, para que se possa habitar. Se te abstiveres de violar o sábado, de cuidares dos teus negócios, chamando ao sábado deleitoso e venerável, ao dia santo do Senhor, se honrares e abstendo-te de viagens, de correres atrás dos teus negócios, de fazeres plano, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei levar em triunfo todas as alturas da terra. Nutrir-te-ei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o falou. Tão bonito esse jejum que o Senhor nos propõe, que é o jejum de nos afastarmos dessa linguagem iníqua, essa linguagem que fere, essa linguagem que não dá a vida, e também de continuarmos a viver a caridade. Olha que bonito, se te privares para o faminto, quer dizer, se a pessoa jejua, mas não é só um jejum que eu deixo de comer, ponto, mas eu jejum e faço uma obra de caridade para que o faminto ele tenha essa ajuda. Então, vou fazer com que essa iluminação à minha volta ela seja cada vez maior. E o Senhor, Ele continuará a nos guiar. É isso a grande graça da Quaresma, é pedir que o Senhor verdadeiramente possa nos guiar, porque através da mais oração, mais jejum, mais esmola, é como se nós nos libertássemos das rédeas do comando da nossa vida e nós lhe pedíssemos e suplicássemos verdadeiramente: Senhor, me ensina a te amar mais, me ensina a amar mais a minha própria vida, o meu mistério, e ensina a amar mais os meus irmãos. Fazer com que o sábado seja deleitável é bonito, porque o Shabat, antes da ressurreição, é o dia em que o povo cantava o cântico dos cânticos, em que o povo esperava ardorosamente a vida do Messias. Hoje, para nós, com a ressurreição, o 7º dia virou o 8º dia, então é o dia do Senhor. Mas justamente esse dia consagrado ao Senhor é um dia deleitável, é um dia em que eu vou me encher com a palavra de Deus e eu vou, de verdade, ser nutrido com a sua palavra. Bonito. Ser nutrido, porque muitas vezes estamos como que desnutridos do essencial, daquilo que pode nos alimentar. Salmo 85, inclina o teu ouvido, Senhor, responde-me, porque eu sou pobre e indigente. Guarda-me, porque sou fiel, salva teu servo que em ti confia. Tu és o meu Deus. Tem piedade de mim, Senhor, pois é a ti que eu invoco todo dia. Alegra a vida do teu servo, pois é a ti, Senhor, que eu me elevo. Tu és bom e perdoa, Senhor, és cheio de amor com todos os que te invocam. Senhor, atende a minha prece, considera minha voz suplicante. Esse salmo que faz com que nos lembremos que aquele que pode nos salvar e nos perdoar é o Senhor. Ele que é verdadeiramente bom, mas de uma bondade que é uma bondade cheia de clemência, cheia de misericórdia, cheia de força para me salvar. Por isso, podemos invocá-lo com confiança. Lucas 5, 27 a 32. Depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. E, levantando-se, ele deixou tudo e seguiu Jesus.
Levi ofereceu-lhe então uma grande festa em sua casa e com ele estavam à mesa numerosas multidões de publicanos e outras pessoas. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo aos discípulos dele: por que comeis e bebeis com os publicanos e com os pecadores? E Jesus, tomando a palavra, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. É bonito esta passagem, porque verdadeiramente o Senhor tem uma forma de nos amar surpreendente. Muitas vezes queremos pessoas certinhas, pessoas que aparentemente não têm fragilidades, não têm pecados, mas essas pessoas não existem. Todos nós somos feridos, todos nós temos dificuldades, todos nós pecamos, todos nós somos pecadores e frágeis, todos nós temos tendências, todos nós temos 1001 coisas para consertar. Mas justamente o Senhor vem para aqueles que necessitam da sua salvação. E o tempo da Quaresma é o tempo de reconhecer isso. É o tempo de não ter medo de gritar ao Senhor por socorro e se deixar socorrer. Hoje a leitura patrística é de Santo Irineu, que agora foi declarado doutor da Igreja e com um título muito bonito, Doutor da Unidade. Então devemos pedir a Santo Irineu essa grande graça de sermos peritos em construir unidade, de sermos peritos em sabermos retirar e recolher as riquezas de todas as pessoas. Todas as pessoas têm coisas boas a nos ensinar. E por isso, nosso Senhor, o Verbo de Deus, diz Santo Irineu, que primeiro atraiu os homens para serem servos de Deus, libertou em seguida os que estavam submissos, como ele próprio disse a seus discípulos: já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. A amizade de Deus concede a imortalidade aos que a obtêm. Forte essa palavra. A amizade de Deus concede a imortalidade àqueles que obtêm. Quer dizer que nos tornando amigos de Deus, nos tornamos imortais, nos tornamos, entramos nessa vida eterna, nessa vida de santidade. Que assim seja durante todo esse tempo de Quaresma e que de modo muito fiel possamos dizer com Santo Irineu e com todos os santos e amigos de Deus: queremos ser salvos, precisamos da bondade de Deus, precisamos do seu socorro, precisamos da ação eficaz da sua palavra em nossas vidas.